débito e crédito seguem sendo a pedra no sapato de quem trabalha na área fiscal. Eu recebo muitas perguntas sempre que eu abro uma caixinha lá no meu Instagram e assim, bate recorde o tanto de pergunta que eu recebo sobre notas de débito e crédito. Essa é uma pergunta, né? A nota fiscal de débito e crédito tem que ter CFOP? Foi uma pergunta que eu recebi lá na minha caixinha e eu resolvi usar ela para explorar um pouco desse tema de notas de débito e crédito com vocês aqui no YouTube, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de nota de débito e crédito de uma forma mais macro antes da gente aprofundar nessa questão do CFOP, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos logo desmistificar essa figura complexa, né? Altamente nova dentro do nosso contexto fiscal, de conhecimento, né, do que a gente tinha até então. É uma figura nova. Nota de débito, até onde a gente conhece, é um documento financeiro, né? E eu acho que isso é que causa um pouco de confusão aí na cabeça das pessoas, porque fica preso aquilo ali. Então, para começar, a primeira coisa que você vai fazer é esquecer aquele documento financeiro, tá? Nota de débito e crédito no contexto de IBS e CBS não tem nenhuma relação com aquele documento, aquela nota de débito que serve ali para algum tipo de reembolso, ou nota de crédito que serve para atestar algum tipo de recebimento. Esquece aquilo, tá? Esquece, limpa a sua mente, zera ela, porque aí vai ficar mais fácil de você entender. Então, afinal, o que são as notas de débito e crédito? São finalidades da nota fiscal eletrônica que você já conhece. Sabe a nota que você emite todas as vezes que você faz um fornecimento? Então você faz uma venda, por exemplo, e aí você emite uma nota fiscal ali eletrônica modelo 55 para que o seu produto possa sair do seu estabelecimento e ir para o estabelecimento do adquirente. Essa é a nota fiscal eletrônica e a nota de débito e crédito é exatamente essa nota. Ela é uma nota fiscal eletrônica. E o que é que muda, né? Ela é uma finalidade diferente de nota fiscal eletrônica. E quando a gente fala isso, pode parecer algo novo, mas você já usa hoje finalidades de notas eletrônicas, tá? Então, vamos pensar aqui quais são as finalidades de notas eletrônicas existentes hoje. Você tem a finalidade normal, que é a sua nota que você faz ali determinado fornecimento. Você tem a nota complementar, certo? Que dentro de um contexto dos tributos que já existem, né, antes da reforma tributária do consumo, são necessárias para que você ali emita um complemento de tributo, então um complementar de ICMS, um complementar de IPI, uma complementar de valor, certo? Então já existe uma finalidade de nota complementar. Existem outras, eu vou abrir aqui a nota técnica para você conseguir visualizar isso. E além dessas que já existem, nasceram mais duas finalidades, nota de débito e nota de crédito. Então percebe que quando eu falo de nota de débito e crédito, eu estou falando exatamente da nota fiscal que você já conhece. É exatamente a nota que você já usa dentro do seu contexto fiscal. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar um pouco isso, porque como fica parecendo que é outra coisa, talvez você não consiga ali concretizar o que seria essas notas de débito e crédito, tá? Então vamos lá para a nota técnica, para eu mostrar para vocês aqui, né? Dentro da finalidade, tá vendo? A gente tem a nota normal, a gente tem a nota complementar, a gente tem a nota de ajuste, a gente tem a nota de devolução. Olha só, tudo isso aqui já existia antes da reforma tributária e você já usava, percebe? O que entrou de novo aqui? As finalidades 5 e 6, que são as notas de débito, né? As notas de crédito e débito, respectivamente. Então, quando um documento fiscal ele foi emitido com a finalidade 5, significa que você está diante de uma nota fiscal eletrônica com finalidade nota de crédito. Da mesma forma que quando essa tag FINNFE do documento fiscal, ela tiver o preenchimento com 6, com a opção 6, significa que você está diante de uma nota fiscal eletrônica da finalidade débito. Percebe? Então vejam, não tem diferença do que você já conhece. Eu acho que isso já vai ajudar a desmistificar muita coisa, tá? E quando a gente pensa hoje numa nota fiscal eletrônica, e voltando um pouquinho aqui para o título desse papo, né, que fala assim, nota fiscal
de débito e crédito vai ter CFOP ou não, né? Hoje, dentro de um contexto, deixa eu voltar para mim aqui. Hoje, dentro de um contexto de documento fiscal, você precisa preencher um campo de CFOP? Precisa. Se você não preencher o campo de CFOP, você hoje consegue transmitir uma nota fiscal eletrônica modelo 55? Não. Então, quando eu penso na nota fiscal de débito e crédito, eu estou pensando na nota fiscal eletrônica. Logo, se eu não informar o CFOP, eu não vou conseguir emitir essa nota, tá? Então, bem agora já trazendo aí a resposta, nota fiscal de débito e crédito vai ter CFOP? Vai. A gente sabe que o CFOP, ele é um contexto que, ele é uma codificação, melhor dizendo, que faz muito sentido e é imprescindível ali dentro de um contexto dos tributos que existem sobre o consumo antes da reforma tributária, né? Então, o CFOP, ele é importante para identificar a tributação tanto nas operações de saída quanto no seu creditamento ali desses tributos que já existiam sobre o consumo nas suas entradas, né? Porque ele vai definir a operação a qual você está realizando por meio da emissão daquele documento fiscal. Então, dentro de um cenário de tributos que já existiam antes da reforma tributária do consumo, quais sejam ICMS, PIS e COFINS, IPI, o CFOP é uma codificação indispensável para que você defina a tributação. Então, existem aí especulações acerca da continuidade ou não do CFOP dentro de um cenário em que nasceu o Seclastrib, né? E aqui no canal eu tenho vídeos tanto que falam de CFOP quanto que falam de Seclastrib também, e são codificações inerentes ali à nossa área que a gente precisa entender. E quando você entende, fica muito fácil de você perceber se faz sentido ou não manter esse CFOP, pensando num contexto pós-reforma tributária do consumo. Então, hoje, para você emitir uma nota fiscal eletrônica, você tem que emitir o CFOP. Por quê? Porque você está num regime de transição, em que para os tributos atuais, já existentes, antes da reforma tributária do consumo, o CFOP ajuda, né, junto ali com o CST, com a NCM, a identificar a tributação daquela operação. Então, não tem como você se desvencilhar dessa codificação hoje, né? Estamos em 2026 e a gente tem uma reforma que vai passar por um período de transição até 2032. Então, para você emitir nota fiscal de débito e crédito até 2032, sem dúvida você vai precisar do CFOP. Por quê? Porque ele é indispensável para as operações, né, no que se refere à identificação da tributação no contexto dos tributos que já existiam antes da reforma tributária do consumo. Então, por exemplo, quando você compra um item para uso e consumo, e você vai lá dar entrada com o seu CFOP 1556 ou 2556, você está sinalizando para o fisco que, em regra, ali você não vai ter créditos de ICMS, porque hoje, no contexto de uso e consumo, regra geral, né? Eu sempre falo isso porque tem tantos estados e cada um trabalha diferente, mas a regra geral é que você não possa se creditar numa operação de compra para uso e consumo. Então percebe como o CFOP ele é indispensável para você entender a tributação, e eu trouxe um conceito de entrada propositalmente, mas quando você olha para a saída é ainda mais nítida a necessidade dessa codificação nesse contexto. Então, como até 2032, com certeza, a gente vai precisar de CFOP, e a nota fiscal de débito e crédito, ela é uma nota fiscal eletrônica, necessariamente você precisa constar o CFOP para emitir. E até de 2033 em diante, a gente não sabe definitivamente, expressamente, acerca da continuidade ou não do CFOP. Fato é que ele para de ser indispensável uma vez que os tributos antigos, né, existentes ali antes da reforma tributária do consumo, eles vão deixar de existir, exceto o IPI. E aí fica aí um indício, né, porque a gente sabe que a reforma ela trouxe um conceito de IPI zumbi, né, que eu costumo dizer, porque fala assim, o IPI morreu, mas não morreu para tudo, né? Eu estava assistindo eu sempre falo esse exemplo porque eu acho muito engraçado. Eu estava assistindo um pronunciamento da Receita Federal, não lembro exatamente quem disse, e aí a pessoa que estava ali representando a Receita falou assim, o IPI morreu, né? O IPI morreu,
mas ele continua vivo. Eu falei, pronto, então é um zumbi, né? Porque quem morre e continua vivo só pode ser o zumbi. Aí eu chamo o IPI de zumbi da reforma tributária. E como a determinação do CFOP, a determinação, perdão, da tributação do IPI também tem influência do CFOP, não sei até que ponto, a partir de 2033, ele realmente deixaria de produzir efeitos ali dentro da nossa necessidade de codificação tributária. Mas imagine que a partir de 2033 ele não sei, alguma coisa mude em relação ao IPI, ele seja identificado de alguma outra forma, enfim. E aí, para IBS, né, e CBS, o que eu quero trazer é isso, é que para IBS e CBS, o CFOP ele não tem tanta relevância, né? Na verdade ele não tem relevância nenhuma. Por quê? Porque o C-Class-Trib, ele já identifica qual é a tributação daquela operação. Então ele não identifica só a operação, ele identifica a operação e a tributação daquela operação. Por isso que a gente tem vários C-Class-Tribs possíveis a depender do produto e da operação que você está realizando. Então, pensando num contexto de IBS e CBS, você não precisa de CFOP. Mas pensando no contexto dos outros tributos, você precisa, e eles vão existir até 2032. E por isso você vai precisar colocar o CFOP nas notas de débito e crédito, pelo menos até lá. Pelo menos até lá. Mas aí vem uma outra pergunta, né? Tá bom, vamos colocar o CFOP. E qual é o CFOP que nós vamos utilizar nas notas de débito e crédito? Bom, eu fiz uma nota de débito e crédito hoje e eu quero mostrar ela aqui para vocês. Deixa eu ver se eu encontro ela, porque eu esqueci de abrir antes da gente começar, gente. Péssima. Peraí que eu já vou abrir aqui. Aqui, consegui abrir, agora eu só preciso mostrar para vocês. Cadê ela, gente? Achei. Nota de débito e crédito número 100. Deixa eu ver se vocês já estão vendo. Estão, agora vocês estão vendo. Nota número 10.000, na verdade, né? Pronto. Aqui tá uma nota de débito e crédito que eu emiti hoje, né? E aí muita gente está me pedindo para compartilhar essa nota de débito e crédito que eu emiti hoje. Compartilha, Jéssica, a estrutura para a gente ver como é que é. Vocês vão ver aqui que não tem segredo nenhum. É a mesma estrutura que vocês já estão acostumados com a nota fiscal eletrônica. Olha, a gente tem aqui primeiro as informações ali do cabeçalho do documento fiscal, data de emissão, data de saída ou entrada, né? O que é que muda aqui, ó? Vamos lá. Onde é que a gente está aqui conseguindo identificar que a gente está diante de uma nota de débito? Finalidade 6, tá vendo? Lembra lá da nossa nota técnica? Finalidade 5, nota de crédito. Finalidade 6, nota de débito. E aqui o tipo da nota de débito é o tipo 4, que é a nota de débito de multa e juros. Eu vou mostrar aqui para vocês. Multa e juros aqui dentro da nota técnica, vocês vão conseguir ver o tipo de nota de débito, tá vendo? Então, é isso que está identificando lá no meu XML que a gente está diante de uma nota fiscal de débito do tipo multa e juros, aqui ó, finalidade, nota de débito, tipo, multa e juros. Mas percebe que a estrutura é exatamente a mesma de uma nota fiscal eletrônica de fornecimento qualquer, do tipo normal, que você já conhece, já está acostumado? É igualzinho. Nessa nota fiscal, ela tem CFOP, vamos lá para o nosso CFOP aqui, ela tem, né? Ela tem o produto, ela abre ali o detalhamento do item, ela tem aqui o código do produto, a NCM e tem o CFOP aqui, tá? E eu trouxe essa nota para vocês verem aqui, para mostrar para vocês e falar do CFOP, obviamente, né? Porque eu já respondi para vocês, né? O título desse vídeo, nota de débito e crédito tem que ter CFOP? Hoje tem. 2033 a gente ainda não sabe. Esperemos o que o regulamento vai trazer, né? Se é que vai trazer algo em relação a isso, ou se quem sabe no futuro algo mude, a própria nota técnica mudando ali o seu layout e tirando a figura do CFOP a partir de 2033. Mas lembrem-se sempre do zumbi da reforma tributária, que talvez não permita que isso aconteça, né? Veremos
como é que fala, gente? As cenas dos próximos capítulos, é assim que fala, né? Observem aqui, né? Então, já respondi a pergunta se tem que ter CFOP ou não, e hoje a resposta é sim. Mas qual é o CFOP? Né? E aqui vocês já estão vendo que eu usei o CFOP 5949 nessa operação, uma operação dentro do próprio estado, então justifica ali o primeiro dígito 5. E por que a gente usou na emissão dessa nota um código genérico de 949, né? A gente sabe que a gente tem uma lista enorme de CFOPs e tudo que você não conseguir enquadrar dentro dessa lista sobra ali para esse CFOP residual 949, seja na entrada, né, com 1 e 2 949 ou na saída com 5 ou 6 949. A gente ainda não tem definição expressa, deixa eu voltar para mim, a gente ainda não tem definição expressa de qual CFOP nós devemos utilizar para emitir as notas de débito e crédito, tá? Isso não está posto em nenhum documento oficial da administração tributária, né? Muito provavelmente o regulamento vai trazer ou algum tipo de nota de essas normas auxiliares que hoje, né, elas estão no contexto de ajuste CINEF e a gente precisa ver como é que elas vão sair no contexto do Comitê Gestor e Receita Federal atuando em conjunto. A gente já teve ali um primeiro comunicado, né, que eles chamaram de ato conjunto, então provavelmente alguma norma nesse sentido deve sair, se isso não tiver no regulamento, para nos informar qual CFOP a gente deve utilizar nas notas de débito e crédito. Mas eu não sei se vocês estão acompanhando a legislação tributária e a gente já tem um ajuste CINEF número 49, que saiu agora no final do ano passado, se eu não me engano, deixa eu achar ele aqui. Ajuste CINEF 49 de 2025, isso mesmo. Saiu no final do ano passado, deixa eu mostrar ele para vocês. Porque um ajuste CINEF hoje, ele é uma norma no âmbito de ICMS, tá? E esse ajuste CINEF aqui, a gente explorou ele todinho lá no treinamento Como Emitir Nota Fiscal Eletrônica com IBS e CBS. Porque aqui, eu já tô com ele na tela e vocês não estão vendo, eu tô aqui falando dele e vocês não estão vendo, mas vocês vão ver agora. Peraí. Agora vocês estão vendo. Pronto. Dentro de o ajuste CINEF, ela é uma norma que está dentro do âmbito de ICMS, né? Então, ele é publicado para atender as normas de ICMS e IPI ali, geralmente, tá? E a gente tem o ajuste CINEF, vejam, falando de notas de débito e crédito. Vamos lá? Débito. Percebem aqui? Vocês já estão vendo aqui? Tipo 6. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão. Nota de débito. Vou colocar novamente aqui para a gente ver. Nota de... Olha quantas vezes ele menciona aqui dentro do ajuste CINEF. Nota de débito. Agora vamos ver aqui. Nota de crédito. Tá vendo? E você se recorda bem que lá na nota técnica, e se você é meu aluno lá do Como Emitir Nota Fiscal Eletrônica com IBS e CBS, a gente falou disso oportunamente, né? De que as notas de débito e crédito, elas só produziriam efeitos, digamos assim, inclusive tem regra de validação, porque a gente também estudou lá no Como Emitir Nota Fiscal Eletrônica com IBS e CBS, que não permite, né, que impede que você utilize notas de débito e crédito destacando outros tributos que não IBS e CBS. Né? Elas nasceram no intuito de realizar ajustes na apuração assistida, eu misturei assistida com ajustes na apuração assistida, porque você sabe bem, né? Se você é meu aluno, você sabe porque você já está do lado dos prontos. Você sabe que a apuração assistida de IBS e CBS não vai permitir ajustes que não sejam oriundos ali de documentos fiscais ou seus eventos, né? Então, ele nasce, essas notas, elas nascem nesse contexto. Então, regra geral, ela não vai ter destaque de outros tributos, senão IBS e CBS. Mas, você também sabe, se é meu aluno, né? Você é meu aluno, você está assistindo aqui, você me acompanha com certeza. E deixa eu voltar aqui para a nota técnica.
Vamos falar de nota de débito e crédito aqui. Um pouquinho, bem superficialmente, né? Vocês sabem bem que lá no nosso treinamento a gente destrincha isso aqui e no ajuste CNF 49 não foi diferente. Eu vou falar das operações que a gente aborda lá. Mas aqui ele fala o seguinte, ó, a regulamentação de IBS e CBS disporá sobre a utilização das notas de crédito e notas de débito para lançamentos de ajuste, com a finalidade de instrumentalizar a preparação da declaração assistida a ser oferecida para contribuintes, de maneira automatizada a partir de documentos fiscais eletrônicos, em cumprimento ao que preconiza a Lei Complementar 214 de 95. Então, ele já trouxe aqui, falando que o regulamento ele vai trazer detalhamento sobre a utilização dessas notas de débito e crédito. Mas olha só, a gente já tem um ajuste CNF falando de notas de débito e crédito antes mesmo de ser publicado o regulamento. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2026, a gente ainda não tem o regulamento e eu já tenho ajuste CNF falando de nota de débito e crédito. Mas como? Olha só. Deixa eu achar aqui, tá? Notas de débito e notas de crédito não poderão ser utilizadas para tributos ICMS e IPI, tá? Eu tô lendo ao contrário de propósito, tá vendo aqui, ó? ICMS e IPI, notas de débito e crédito não poderão ser utilizadas para ajustes referentes a esses tributos. Mas o que ele está trazendo aqui, ó? A menos que ocorra alteração na regulamentação de ICMS e IPI. Ou seja, se houver alteração na regulamentação desses tributos, as notas de débito e crédito vão ser aplicáveis também a esses tributos. É isso que fala a nota técnica. E quando a gente pensa no ajuste CNF, e vamos voltar para ele está regulamentando incidência de destaque de ICMS em uma das situações aqui, mas ele está muito mais harmonizando as operações num contexto de ICMS e de IBS, porque esses tributos vão precisar conviver durante um bom tempo. Então, esse foi o objetivo do ajuste CNF 49. E essa aula não é sobre ajuste CNF 49, porque para gravar sobre ajuste CNF 49 eu gastei um módulo inteiro lá no Como Emitir Nota Fiscal Eletrônica com IBS e CBS para te deixar pronto para você emitir essas notas agora em 2026, porque veja, sua obrigação de cumprir isso aqui já está bem pertinho, ó. A partir de 4 de maio de 2026, você precisa fazer exatamente o que está aqui no ajuste CNF 49. Então, se você quer otimizar aí a sua vida, já vai aqui na descrição desse vídeo e faz a sua inscrição no Como Emitir Nota Fiscal Eletrônica com IBS e CBS, porque eu explico absolutamente todas as operações que são trazidas aqui por esse convênio 49 lá nesse treinamento, tá? Mas por que eu tô falando disso aqui se esse vídeo ele tem relação com o CFOP? Porque veja, voltando aí um pouquinho o meu raciocínio, eu falei para vocês o quê? Olha, até agora a gente ainda não tem disposição expressa de qual CFOP a gente deve usar nas notas de débito e crédito. Asterisco. Por quê? Porque aqui no ajuste CNF a gente tem para algumas operações em específico. Então, ele traz aqui, ó, quais operações ele traz no ajuste CNF? Ele trabalha 4 operações. Venda para entrega futura, no caso de pagamento antecipado. Perda no estoque de mercadoria por extravio, perecimento, deterioração, furto ou roubo, redução de valores ou quantidades e retorno por recusa total ou parcial na entrega ou por não localização do destinatário. Olha só, dentro do ajuste CNF ele já regulamenta essas 4 operações. E aqui ele fala quais documentos a gente tem que emitir para formalizar essas operações. E em algumas situações nós temos a emissão de nota de débito e de nota de crédito. E para essas operações em específico, olha só, aqui por exemplo ele fala que você vai ter que usar a nota de débito. Tá vendo que eu selecionei aqui para vocês? A nota de débito. E ele fala qual CFOP você vai usar. 5922 ou 6922, conforme o caso. Obviamente, se a gente estiver dentro de uma operação dentro do próprio estado ou uma operação interestadual. Então, apesar da gente não ter regulamentação expressa no contexto de IBS e CBS a respeito do CFOP para essas notas fiscais de débito e crédito, a gente já tem o ajuste CNF 49 dizendo quais CFOPs você vai usar. E você vai lembrar que eu falei para você aqui nesse vídeo que CFOP é algo que é importante num contexto de ICMS, IPI,
PIS e COFINS, ou seja, tributos que já existiam antes da reforma tributária do consumo. E a gente tem o ajuste CNF 49, que regulamenta o quê? Ajuste CNF regulamenta o quê? ICMS, né? Então a gente tem ali uma tentativa, né? O objetivo desse convênio, desse ajuste, melhor dizendo, ajuste CNF 49, ele é justamente harmonizar IBS e CBS. E veja que para todas essas operações aqui, você vai ter a instrução de qual CFOP você vai utilizar, sendo uma nota de débito ou uma nota de crédito que você vai lançar a mão para formalizar essas operações, tá? E que o ajuste CNF detalha e que lá no treinamento, se você é meu aluno, com certeza você já assistiu. Então, agora vamos voltar aqui para a nossa... Deixa eu ver se é esse documento aqui. É esse. Para a nossa nota de débito que eu emiti hoje. E foi uma nota de débito de multa e juros. Você viu, né? Você viu que a finalidade... Vamos lá de novo. FIN, NFE. A finalidade era 6, que é nota de débito. E você viu que o tipo da nota de débito era 4, multa e juros. E quando a gente vai para o CFLP... você vai ver que eu usei um CFLP genérico, 5949. Então, eu não usei os CFLPs que tem lá dentro do ajuste CNF 49, que ele fala para eu usar dentro de operações específicas. E tem alguns até que é 5949 também, que ele já fala lá. Mas multa e juros é um tipo de nota de débito que ele não abordou lá no ajuste CNF 49. E aí, então, se eu não tenho indicação de qual CFOP usar, qual eu devo usar? No final do ano passado, eu participei de uma reunião junto com o ENCAT, né, porque eu faço parte ali de um projeto piloto da Receita Federal e de uma associação específica que consegue essas agendas com o ENCAT. Então, isso facilita muito para ter informações ali mais rapidamente, né? E alguns indícios de algumas coisas, já que a gente ainda não sabe tudo. Na verdade, a gente sabe muito pouca coisa sobre a reforma, né? Eu acho que o regulamento vai trazer bastante informação ainda. Apesar de já termos muita coisa, o que vem ainda é tanta coisa que o que a gente já tem hoje vai parecer até pouco, né? Já vi falar por aí que o regulamento vai ter mais de 1000 artigos. Então, imagina só, né, se você não conseguiu ainda nem estudar a lei complementar, né, você pegar um regulamento de mais de 1000 artigos. Então, se você ainda não começou, não faz isso, tá? Não faz isso, já começa a se preparar, vem para o lado dos prontos. Além desse treinamento, como emitir nota fiscal eletrônica com IBS e CBS, eu tenho também o IBS e CBS essencial, que vai te dar a regra matriz de incidência tributária, que é muito importante no contexto de IBS e CBS. Porque, apesar de muita gente estar intitulando como uma substituição simples de tributos, né, a ICMS e ISS dão lugar ao IBS. Gente, é uma regra matriz completamente diferente. São tributos completamente diferentes, tá? Então, se você ainda não começou, começa. Você já devia ter começado. Corre, você tá atrasado, tá? E eu vou deixar os links aqui na descrição. E agora, finalmente, falando do 949 e voltando para essa reunião que eu estava, a administração tributária se manifestou, né, durante essa reunião por meio dos auditores que estavam ali naquele encontro e falaram o seguinte: bom, qual é o CFOP que deve constar na nota de débito e crédito? Foi uma pergunta, né, de uma das pessoas ali daquela associação que enviou para os auditores lá do ENCAT, e o que eles responderam foi o seguinte: olha, do que a gente já tem ali do convênio 40, do ajuste CNF 49, você vai usar o CFOP indicado pelo ajuste CNF 49. Assim como caso nasça qualquer outro ajuste ou qualquer outra norma que lhe diga qual CFOP usar, você vai usar o que lhe foi indicado. Mas se for alguma operação, né, algum tipo de nota de débito ou crédito que não tenha havido manifestação da administração tributária acerca de qual CFOP usar, você vai usar o CFOP genérico 949, 5949 dentro de uma operação interna e 6949 dentro de uma operação interestadual. Então é por isso que eu emiti a minha nota, essa nota aqui que vocês estão vendo, com o CFOP 5949, porque é uma nota de débito do tipo multa e juros e que não temos ainda hoje indicação de qual CFOP utilizar.
E aí agora a gente explorou foi muita coisa aqui nesse vídeo, viu? Eu vim falar pra você só se a gente tinha que colocar CFOP ou não, e a gente ainda falou qual CFOP você tem que usar. Falamos um pouquinho da Justine F49. Então, se você gostou desse vídeo, não sai sem deixar o seu like, sem fazer a sua inscrição, e já encaminha aí para todo mundo que tá nessa dúvida de qual CFOP usar, se vai usar CFOP, se não vai usar CFOP, para ajudar aí os colegas que ainda não estão do lado dos prontos. Se você ainda não tá? Vem pra cá que eu tô te esperando aqui do lado dos prontos.